Agora sobre fatores, ou factors, que seriam em inglês e o que a gente vai utilizar como função. Esses fatores, eles vão sempre representar dados categóricos, que seriam um outro tipo de dado, mas ele é de formato diferente do resto, porque ele vai ser, ao mesmo tempo, ele vai ser um inteiro e um nome, ou uma string, um conjunto de caracteres. Então, esses dados ele vai ter na sua base, cada um deles vai ser um número inteiro, mas ele vai estar associado a um nome. Ou seja, é como se fosse um vetor que tenha nome para cada um dos elementos. Então, esse factors ele é bastante utilizado quando a gente tem alguns dados que vão se repetir de diversas formas como caractere. E transformar eles em fatores, em dados categóricos, ajuda a gente a fazer a contagem desses valores quando eles são iguais. Então, eles são ótimos para essa simplificação de análises visuais e fazer contagem desses valores. Então, dois exemplos que nós temos para isso é qualquer formulário que a gente utilize para gênero ou para categorias. Então, o gênero, aqui eu considerei somente três, tem algumas outras pessoas que poderiam considerar alguns mais, mas considerando o feminino, masculino e outro, aqui eu criei um vetor que seria pessoas diferentes informando o que seria seu gênero. Então, a gente tem o feminino, masculino e diversos outros formatos. Se a gente quisesse saber algumas informações sobre eles, seria mais fácil a gente transformar o gênero, que seria um vetor simples, em um fator. Então, utilizando a função factor e passando por dentro o vetor, a gente consegue fazer diversas outras funções para descobrir algumas informações disso. Assim como em categorias, que a gente teria categoria baixo, médio, alto, a gente pode transformar eles em fatores e receber algumas informações mais interessantes. Retornando para o R, vamos dar uma olhada. Para vocês verem o que realmente essas funções fazem, o que elas ajudam na simplificação das informações. Então, aqui nos fatores de gênero aqui, nós criamos. Eu vou limpar aqui as variáveis porque está com muitas informações aqui. Aqui limpa todas as variáveis de uma vez só, não só remove elas. Isso aí. Então, aqui, se a gente criar um vetor de gênero, a gente vai ver que vai ter um vetor de caracteres com 12 posições. Utilizando o fator, a gente cria aqui um factor com 3 níveis e com outras informações 1, 2, 3, 1, 1, 3 e continua assim em diante. Porque ele transformou o feminino em 1, o masculino em 2 e o outro em 3. Então, ele está associando esses valores a cada um desses diferentes. Então, o levels, que seria os níveis, é uma função que vai nos mostrar quais são os atributos de nome que existem nesse gênero. Então, aqui a gente tem o feminino, o masculino e outro, e essas são todas as três possibilidades que existem nesse fator. Não existe nenhum outro nome que tenha sido dado para alguma posição nesse vetor. Aqui a gente pode ver qual é a quantidade total de níveis que existem, qual é o número total de valores que existem diferentes. E esse table, ele é interessante porque ele vai fazer a contagem para nós. Quantos femininos existem, quantos masculinos e quanto outro gênero existe. Então, nesse caso, a gente teria 5 femininos, 4 masculinos e outro. E utilizando as suas funções também com o table dentro, a gente pode descobrir qual que é o valor mínimo, qual que é o valor máximo, qual que é a média, qual que é a mediana. Então, tem diversos valores que a gente poderia, funções que a gente poderia integrar com o table para descobrir valor, qual seria o principal gênero que respondeu a uma pesquisa, qual que é o que menos respondeu. Então, utilizando aqui, por exemplo, a função mínimo e dentro o próprio table, a gente conseguiria saber qual que foi o mínimo total que respondeu. Que foi o 3, então foi o outro, foi o que menos teve respostas. Se a gente colocar aqui o máximo, a gente vai receber 5, que foi o máximo de feminino, e assim por diante. Por isso que o factor ele ajuda a gente a fazer essas simplificações de valores. Aqui do categorias, eu criei para demonstrar para vocês o que seria um fator ordenado. Então, aqui se a gente fosse ver os níveis desse vetor, os levels do...
embaixo também. Aqui do criar o fator mesmo, esse no caso não estaria ordenado. Então, se a gente pegar os levels do fator ordenado, a gente vai ter que esses levels vão ser alto, baixo e médio. E isso eu tô demonstrando por causa que ele tá classificando esses níveis, dando o nome, de acordo com a ordem alfabética deles. Aqui o feminino, masculino e outro deu coincidência de ser a mesma ordem que eu coloquei, mas ele foi classificado por meio de ordem alfabética. E aqui também foi feito o alto, baixo e médio. Porque aqui tá justamente o contrário, foi baixo, médio e alto. Não o próprio alto, baixo e médio. Então, colocar nesse formato sem fazer ele ordenado, ele vai ficar em ordem alfabética. Mas se a gente quer e tem valores que são ordenados, mesmo que sejam caracteres, como a gente tem aqui com. A gente sempre vai colocar inferiormente o baixo, depois o médio, depois o alto, nós podemos fazer essa atribuição aqui, que é declarar quais são os levels, como a gente quer a ordem deles, e dizer eles estão ordenados. Não modifique essa ordem, não coloque em ordem alfabética. Então, aqui, se a gente fizer de novo e procurar realmente ver quais são os levels, ele vai estar em ordem, vai ser baixo, médio, alto. E se a gente, por exemplo, colocar o mínimo ou o máximo, ele vai demonstrar que a gente tem os levels em baixo, médio, alto e vai poder mostrar pra gente que o mais baixo que existe, um mínimo que existe na nossa classificação é o baixo. Assim como a gente for colocar aqui o máximo, também vai ser o alto, porque ele está classificado como ordenado. Ele foi ordenado por quais são por qual vale menos e qual que vale mais. Esses são os principais usos do factor. Ai, calma aí. Esses são os principais usos dos factor. Então, agora voltando para os slides, iremos continuar a ver sobre. Esses foram os principais factors. Então, iremos ver agora sobre a importação de dados e depois, posteriormente, sobre a exportação. A gente já viu um pouco sobre a leitura e a escrita de dados, e vai ser basicamente isso que a gente está fazendo, só que vai utilizar somente arquivos externos. Então, geralmente, a gente utiliza o formato CSV, já que ele é padrão e mais fácil de se achar arquivos nesse formato. Mas, como eu vou mostrar daqui a pouco, tem outros formatos que também podem ser utilizados. Então, o formato CSV, como a Separated Values, é basicamente utilizar valores tabulares que estão separados por vírgulas. Então, cada uma das colunas de um CSV vai ser separado por uma vírgula e ela que vai indicar qual que começa e qual que termina. E uma linha nova vai registrar um novo dado, uma nova informação, uma nova linha realmente. Esse formato de texto simples, o CSV ele é fácil de criar, editar e é muito fácil tu conseguir compartilhar, absorver no seu próprio sistema de computador. Então, apesar dele não permitir alguns recursos avançados, ele é simples e o torna ideal para a gente manipular e utilizar os dados tanto para importação quanto para exportação entre qualquer software ou computador diferente. Aqui, realmente, sobre importação de dados que não são em outros formatos, não são CSV, a gente pode utilizar o read table. Então, o read table aqui é o que é um formato, um arquivo igual ao CSV que a gente tinha, só que ele em TXT. E daí, utilizando ele como TXT, a gente utiliza essa função aqui que é diferente, mas se a gente não indicar qual que é a separação dele, que realmente a gente está fazendo a separação de cada uma das colunas por uma tabulação, nesse caso desse exemplo, ele pode dar algum erro, ele não vai ler do formato que a gente quer. Porque o padrão dele é ler por espaço. Então, ele procuraria um espaço depois do nome e se achasse ele tá, aqui é a próxima coluna. Mesmo que às vezes poderia ser somente um nome diferente, uma parte do conjunto do nome. Então, nesse caso, é importante tu especificar o que tu quer e qual que é o formato que tu vai utilizar. Aqui também especificou que tem um cabeçalho, ou seja, a gente tem o nome das colunas no próprio arquivo, não é ele simplesmente
foi lido sem o cabeçalho. E aqui, no caso, ele leu como se não tivesse o cabeçalho, e cada um do ano, a idade e o salário tivesse separado somente por um espaço, não por uma tabulação. Então, aqui no próprio R, então, aqui no R nós temos a importação. Como eu comentei na outra aula, a gente geralmente utiliza essas funções para entrar no diretório que a gente quer, entrar na pasta de arquivos que a gente precisa. Então, aqui a gente tem o set para entrar nessa pasta aqui, dada set, que eu tenho aqui do lado. E aqui a gente tem o arquivo CSV e o arquivo TXT. Então, utilizando o read.csv, que é o normal para ler arquivos CSV, a gente lê esse arquivo e ele vai ter aqui as informações de departamentos. E se a gente fizer. Aqui também tem o exemplo do URL, mas não vou rodar que não tem importância no momento. A leitura do departamentos 2, utilizando o read table do .txt. Utilizando sem o header true e o separado, ele vai dar informações um pouco diferentes. Como vocês podem ver aqui, em vez de 8 observações, ou seja, 8 linhas, ele criou 9 linhas, porque ele considerou que a primeira também estava sendo considerada. Então, se vocês forem ver esse departamentos 2, ele tem variáveis genéricas aqui em cima e ele considerou todas as colunas como categóricas. Só que se a gente for ver o departamentos normal, ele vai considerar algumas das colunas não como categóricas, vai considerar como inteiros, como. Duas como inteiros, dois como character. Então, essa diferença em tu realmente especificar o que é necessário. Então, por exemplo, aqui eu colocar que a separação foi uma tabulação, vai fazer o departamentos 2 ficar de outro formato, todos vão ser realmente como deveria ser. Como o outro também é. Com caracteres e como inteiros diferentes. E o nome vai estar no lugar certo. Como vocês podem ver aqui, não tem nenhuma diferença entre os dois arquivos, os dois conjuntos de dados que nós lemos. Por isso que é necessário saber essas especificações e quando você tem um arquivo, tu conhecer esse arquivo para poder fazer a leitura dele de formato correto. Aqui tem o view dos dois só para comparar e é isso que nós temos sobre importação de dados. Agora sobre exportação de dados. Então, similar a uma importação de dados, a gente tem duas funções que são basicamente equivalentes, que é o write.csv e o write.table. O write.csv é só para arquivo CSV e o table ele funciona para qualquer tipo de arquivo. Desde que você especifique no nome do arquivo qual que vai ser a finalização dele, qual que é o ponto final dele. Então, aqui para realmente tu escrever num arquivo, tu tem que dizer qual que é o caminho dele até o final do próprio arquivo. Então, aqui a gente utiliza o getWD, pegar o diretório, para tu conseguir informar para o arquivo, ó, esse é o início dele e vai ser até esse caminho até ele ser criado no seu computador. Então, eu vou demonstrar no próprio R, mas aqui tá, se vocês quiserem ver posteriormente nos materiais. Então, aqui nós temos a exportação. Eu vou colocar nessa pasta aqui diferente. Então, aqui do exemplos. Aqui no arquivo, para pegar o diretório. Então, se a gente for ver aqui o nome que está no arquivo, é todo o diretório até o exemplos, é onde a gente definiu que a gente quer escrever o arquivo. E aqui nessa segunda função que a gente utiliza, que é o paste zero, ele vai concatenar as informações, vai juntar as duas informações que a gente está dando, os dois textos caracteres que a gente está dando. Então, ele vai unir o arquivo com o nome que a gente quer dar para o final. Então, no final, esse arquivo, ele vai ser... Vou dar aqui de novo. Ele vai ser exatamente onde a gente quer criar ele. Aqui, então, se a gente for realmente escrever a variável que nós temos departamentos num arquivo chamado arquivo, então todo o caminho que a gente tinha feito, a gente vai considerar que o nome das... A gente não quer o número das linhas. Isso aqui pode só retirar, mas eu preferi desse formato.
E se a gente for abrir aqui os dados, a gente vai ver que está no formato CSV. Então, cada uma das colunas é separada por vírgula, cada um dos valores também vão ser separados assim, cada uma das linhas em linha diferente. Aqui, se for colocar sem esse role names igual a falso, também irá funcionar, mas vocês podem ver aqui. Ele vai ter o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas eu não gosto desse formato, então eu deixo como falso. Aqui nós temos a mesma lógica, a gente vai pegar de novo o nome da pasta e qual que vai ser o novo do arquivo. E nesse arquivo a gente está fazendo um TXT, então a gente vai usar o write table. O write table vai escrever o que tem no departamentos 2. Também poderia ser departamentos 1 ou 0, já que a gente tem as mesmas informações. Mas o nome do arquivo vai ser diferente agora e ele também vai escrever sem o nome das colunas. Então, aqui rodando o write table, a gente pode ver... Não foi criado ainda. Ah, não sei o que aconteceu agora. Mas ele cria o arquivo. Não tá aqui aparecendo, mas ele deve ter criado. Aqui, ó, deps2. E o arquivo também ele tá similar, só que como a gente não especificou que a gente quer que a separação seja tabular, ele pegou o genérico do arquivo txt, ou de qualquer um arquivo, que é a separação por espaço. Por isso que esse departamento 2 fica diferente. Ele utiliza a separação por espaço entre colunas. Então, ele pode ser um pouco mais confuso do que um arquivo CSV, por isso que geralmente não se utiliza ele. Mas se a gente não especificar no write table que a gente quer que a separação seja igual à tabulação, ele não vai saber e não vai informar. Então, por isso que ele ficou entre espaço. Mas agora, se a gente for realmente fazer... Eu quero testar se realmente eles fizeram no mesmo formato que tanto iram quanto voltaram. Aí a gente pode fazer aqui o view e a gente vai ver que os formatos da tabela vai continuar do mesmo jeito. Ele aqui criou, na verdade, o role names diferente, por causa que esse departamento de teste a gente não especificou que a gente não queria. Mas ele criou os dados, eles não se modificaram os dados nesse momento, eles não perderam informação. A Ana continua sendo Ana, o Bruno continua sendo Bruno, e os salários dele vai continuar sendo o mesmo. Então, não houve perda de informações nessas transformações, e é isso que importa pra gente, é a gente sempre conseguir ter as mesmas informações que a gente deveria ter, tanto na escrita quanto na leitura. É isso que nós tínhamos para leitura e escrita, e agora, para terminar, eu coloquei. Agora, para terminar. Aqui, para terminar a exportação. A gente terminou. E agora eu coloquei 5 exemplos básicos, exercício básico para fazer. Eles são realmente bem simples, vocês conseguem fazer rapidamente, mas é para trabalhar um pouco os conceitos que a gente viu, realmente ter uma prática com R. Se tiverem qualquer dúvida nesses exercícios, podem chamar e tirar dúvida ou sobre qualquer conteúdo da aula. Estamos à disposição tanto nessa atividade que está sendo postada essa aula, quanto na atividade extra de perguntas. Nós iremos responder o mais rápido possível, e essas respostas aqui estarão num material diferente, que vocês podem ter visto ali o exercício 2, que estava aberto no R. E realmente qualquer dúvida é só perguntar pra gente, e espero que tenham gostado dessa aula.